E se eu lhe dissesse que, nas últimas horas antes de Jesus ser traído, ele não se abalou nem se refugiou em silêncio? Ele teve a conversa mais íntima e poderosa de sua vida, uma mensagem não apenas para seus discípulos, mas para você, agora mesmo. Este vídeo não é sobre tradição religiosa, é sobre sobrevivência. E o que Jesus revelou em João 14:16 pode ser a mensagem mais urgente que você nunca ouviu de verdade. Imagine isso. A sala está mal iluminada, a tensão é sufocante. Os discípulos estão confusos, com medo. Seu Messias acabou de lhe dizer que está partindo. Cada palavra paira no ar como um trovão antes da tempestade. E então Jesus olha para eles, não com pânico, mas com propósito, e diz: "Não se perturbe o vosso coração." Essa frase não era apenas conforto, era estratégia. Ele não lhes ofereceu uma fuga. Ele ofereceu direção. "Vocês creem em Deus", disse ele. "Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou para lá preparar um lugar para vocês." Ele estava lhe dizendo: "Este mundo vai tremer, mas estou construindo para vocês um futuro que não pode ser tocado." E essa promessa não era apenas poética, era profética. Jesus estava reformulando o medo, não removendo, mas dominando com propósito. Seu sofrimento, sua confusão, suas perdas, eles não são em vão. O céu não é uma metáfora, é uma realidade preparada para os fiéis. Portanto, se seu coração está perturbado, se a vida parece incerta, a mensagem de Jesus é clara. Você não está abandonado, você está sendo preparado. Fique comigo, porque na próxima parte descobriremos o que Jesus revelou sobre a própria natureza de Deus e porque isso muda absolutamente tudo em seu relacionamento com Ele. Filipe olhou Jesus nos olhos e disse o que muitos de nós ainda ansiamos por dizer: "Mostra-nos o Pai." Isso basta. Ele não estava pedindo por desrespeito, ele estava desesperado. Jesus tinha acabado de prometer um lar eterno, algo divino, poderoso, além da dor deste mundo. Mas, como nós, Filipe precisava de provas, algo que ele pudesse ver, tocar, entender. E o que Jesus disse em seguida rompeu todas as fronteiras entre o céu e a terra. "Estou convosco há tanto tempo, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai." Que isso penetre em sua mente. Jesus não estava apenas afirmando conhecer a Deus, ele estava afirmando ser a imagem visível do invisível. A mesma voz que criou o universo agora falava face a face com pescadores, cobradores de impostos, céticos. As mesmas mãos que formaram galáxias lavavam pés sujos. E o mesmo amor que alimenta a eternidade estava olhando Filipe nos olhos e dizendo: "Estou bem aqui." Isso não era teologia abstrata, era intimidade revolucionária. Se você já se perguntou como é Deus, pare de procurar. Olhe para Jesus. Cada vez que ele tocou um leproso, cada vez que defendeu o rejeitado, cada vez que chorou, perdoou ou curou, aquilo era Deus. Mas Jesus foi ainda mais longe. "As palavras que eu falo não são minhas. É o Pai, que vive em mim, realizando a sua obra." Deus não estava distante. Ele não era passivo. Ele estava presente, derramando-se em carne humana, mostrando-nos o pulsar do seu coração através das ações do seu Filho. E aqui está o ponto de virada. Se Jesus revela o Pai, então conhecer Jesus não é apenas crescimento espiritual, é acesso divino. Na próxima sessão, exploraremos a promessa mais negligenciada que Jesus já fez. Um ajudador tão próximo, tão pessoal, que ele não apenas caminharia ao seu lado, ele viveria dentro de você. Jesus sabia que seus corações estavam partidos. Ele acabará de revelar sua verdadeira identidade e agora lhes dizia que estava partindo. Mas, em vez de se refugiar na tristeza, ele lhes fez uma promessa que mudaria o curso da história e a própria essência do que significa seguir a Deus. "Eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro advogado, para que esteja com vocês para sempre." Não um conforto temporário, não uma presença simbólica, alguém real, alguém divino, um ajudador que não estaria apenas entre eles, mas dentro deles. Em um mundo que nos ensina a confiar em nós mesmos, Jesus introduziu o conceito de poder interior. Ele o chamou de Espírito da Verdade. Não um sentimento, não uma vibração, a própria verdade, viva, ativa, eterna. Jesus estava dizendo: "Vocês não precisam escalar uma montanha para encontrar Deus. Ele fará morada em vocês." Mas há um porém. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem o conhece. Este não é um presente para os curiosos, é uma promessa para os comprometidos. O Espírito não pode ser acessado por meio do intelecto ou de rituais, é um relacionamento. Um relacionamento que nasce em rendição e é vivido em obediência. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. O Espírito Santo não é apenas um ajudador para te ajudar a passar pela vida. Ele é a fonte de poder por trás de cada milagre, cada palavra de verdade, cada ato de amor que Jesus já realizou. Agora, ele vive em você, não ao lado,
Não atrás. Dentro. Quando você se sentir vazio, quando a fé parecer um conceito e não uma força, lembre-se disto. Você não está sozinho. O céu se mudou. A seguir, exploraremos o tipo de paz que não faz sentido para o mundo, mas que o torna inabalável quando a tempestade chega. Jesus nunca adoçou a realidade. Ele não prometeu uma vida fácil. Ele nunca disse, siga-me e nada lhe fará mal. O que ele disse foi muito mais radical, infinitamente mais poderoso. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Esta não é a paz de quarto silencioso ou de dias sem problemas. Esta é a paz de um homem caminhando em direção à própria morte, com amor na voz. O tipo de paz que encara o caos de frente e não vacila. Quando Jesus ofereceu este presente, os discípulos estavam prestes a perder tudo que pensavam entender. O mundo deles estava desmoronando. Mas Jesus olhou através da tempestade e lhes entregou algo inquebrável. Não teoria, não sentimento. Uma calma viva, uma âncora interior, uma firmeza sobrenatural. Essa paz não vem do conforto, vem da conexão. Jesus estava dizendo, eu sei o que está por vir, e sei que o que coloquei dentro de vocês será mais forte. E é aqui que a coisa fica pessoal. Buscamos a paz em todos os lugares, por meio do controle, do sucesso, da distração, do dinheiro e até da religião. Mas o que Jesus dá não pode ser conquistado ou copiado. Porque não é um produto, é uma pessoa. O Espírito Santo não ajuda você apenas a sobreviver à dor. Ele ensina como carregar o céu dentro da alma enquanto caminha pelo inferno na terra. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas não são palavras vazias. É um mandamento respaldado pelo poder divino. É um convite ao descanso, não quando a tempestade passa, mas enquanto ela ruge. A seguir, Jesus revela o segredo para uma vida que não apenas sobrevive, mas produz frutos que duram para sempre. Não se trata de fazer mais. Trata-se de permanecer. Jesus não estava tentando inspirar seus discípulos com metáforas poéticas. Ele estava dando a eles um código de sobrevivência, uma maneira de permanecerem espiritualmente vivos quando tudo ao seu redor logo desmoronaria. E então ele disse algo enganosamente simples. When we feel alone, him was that you dwell within. When we feel rejected, him was that we are chosen. When we feel weak, him was that your spirit breathes through us. Mark with people who don't just believe in peace, but carry it. People who don't just talk of love, but live it. People who don't run from the fire, but walk through it with you. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Deixe essa imagem se fixar. Não uma árvore, não um templo, uma videira, uma fonte viva e pulsante, serpenteando pela história, alcançando a sua alma. Todo ramo conectado a ele vive. Todo ramo que se desconecta morre. Nenhum ramo pode dar fruto por si só. Não se tratava de se esforçar mais. Não se tratava de ser impressionante, ocupado, religioso ou admirado. Tratava-se de uma coisa, permanecer. Não de visitar, não de provar. Permanecer. Assim como um ramo extrai vida da videira, você extrai tudo que precisa de Cristo. Não apenas uma vez, mas todos os dias, a cada hora. Mas Jesus também disse algo que poucos pregadores ousam destrinchar. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Espere. Então até os frutíferos são cortados? Sim. Porque Deus não está interessado no seu conforto. Ele está interessado no seu crescimento. Se você se sentiu despojado, podado, esvaziado, talvez não seja punição. Talvez seja poda. Porque um ramo podado não morre. Ele cresce mais forte, mais profundo, mais frutífero do que antes. Este não é o evangelho da conveniência. Este é o evangelho da conexão. Você não pode dar fruto a menos que permaneça nele. E esse fruto não são aplausos, não são números. É amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, autocontrole, coisas eternas, coisas que duram. Sua vida importa quando está conectada. Sua história tem peso quando está enraizada naquele que nunca murcha. Na próxima sessão, Jesus estabelece o padrão máximo para o amor. E não é romântico, poético ou abstrato. É custoso, sangrento, real. Jesus não pediu aos seus discípulos que amassem em teoria. Ele não ofereceu uma versão higienizada e digna de Instagram do amor. Ele os olhou nos olhos e deu-lhes uma ordem que os destruiria e os reconstruiria. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sejamos claros, ele não estava falando sobre bondade. Ele estava falando sobre sacrifício. Porque o seu amor não era conveniente. Não era seletivo. Não era seguro. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso não era uma metáfora. Jesus estava a horas de ser pregado numa cruz. E ele não estava pedindo que admirassem aquele sacrifício. Ele estava dizendo para imitá-lo. O amor,
O amor verdadeiro vai custar caro. Vai custar o seu orgulho, o seu direito de estar certo, a sua necessidade de vencer. Pode até custar a sua reputação, o seu conforto, a sua segurança, porque o amor que não sangra provavelmente não muda ninguém. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Jesus não estava ordenando esse amor à distância. Ele estava praticando-o em tempo real, lavando os pés daquele que o trairia, partindo o pão com aquele que o negaria, chamando de amigos aqueles que o abandonariam. Já não vos chamo servos, chamei-vos amigos. Ele redefiniu o relacionamento, não baseado em hierarquia, não construído em obediência cega, mas em confiança, intimidade, missão compartilhada. Ele não estava construindo um exército de seguidores, ele estava formando uma família unida não por sangue, mas por sacrifício. E então ele inverteu completamente o roteiro. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Ele não precisava de você, ele os queria. A seguir, Jesus avisa que esse amor fará com que o mundo os odeie. Mas essa rejeição é um distintivo de honra. Jesus tinha acabado de redefinir o amor, não como emoção, mas como sacrifício. Não como sentimento, mas como missão. E então, sem hesitar, ele lhes deu o choque de realidade que ninguém esperava. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro me odiou. Espere, o quê? Depois de prometer paz, amizade, propósito, Jesus agora fala de ódio? Sim. Porque quando você anda na luz, as trevas recuam. Ele não estava sendo dramático. Ele estava sendo devastadoramente honesto. Segui-lo não lhes renderia aplausos. Seria atacado. Não por fazerem o mal, mas por fazerem o bem. Vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi do mundo. E essa é a tensão. Quanto mais você refletir a Cristo, mais entrará em choque com um mundo obcecado por autopreservação, poder e orgulho. O Evangelho não bajula o ego, ele o crucifica. Ele diz aos ricos que eles precisam de misericórdia. Diz aos poderosos que eles precisam de humildade. Ele diz a todos nós que precisamos de um Salvador. E essa mensagem, ela ofende. Jesus os lembrou. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Isso não era apenas uma profecia futura. Era uma preparação pessoal. Ele estava dizendo, não se choquem quando se votarem contra vocês. Sejam fiéis quando o fizerem. Porque a rejeição do mundo muitas vezes é a confirmação de que você está alinhado com o céu. E aqui está o paradoxo. O que parece fracasso aos olhos do mundo, zombaria, traição, isolamento, muitas vezes é aprovação divina. Deus não mede por popularidade. Ele mede por fidelidade. Então, se você foi incompreendido, lombado ou odiado por defender a verdade, você está em boa companhia. Você está trilhando o mesmo caminho que seu Salvador trilhou. Próximo. Jesus não apenas deixa você suportar o ódio, ele o capacita a superá-lo de dentro para fora. O advogado está chegando. O peso era pesado. Jesus lhes havia contado tudo. O ódio iminente, o custo do amor verdadeiro, a rejeição que o seguiria como uma sombra. E justamente quando seus corações poderiam ter afundado em desespero, ele revelou a arma secreta do céu. Quando vier o advogado, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade, ele testificará de mim, e vocês também testificarão. Este não foi um discurso de conforto, foi um comissionamento. Jesus não estava entregando a eles um conjunto de crenças para proteger. Ele estava iniciando um movimento que as portas do inferno não poderiam impedir. Mas eles nunca o carregariam sozinhos. O Espírito Santo não era um conceito. Ele não era um sussurro ou um arrepio na espinha. Ele era, e é, o próprio poder de Deus, insuflando coragem em corações fracos, transformando silêncio em testemunho, medo em fogo. Ele é a voz por trás da sua voz. A ousadia por trás da sua respiração, a força na sua rendição. Jesus sabia que, quando o mundo os calasse, o Espírito falaria mais alto dentro deles. Ele sabia que, quando seus corpos fossem castigados, suas almas ainda arderiam com a verdade. Ele sabia que eles não apenas sobreviveriam, eles se levantariam, falariam e incendiariam o mundo. E aqui está o que a maioria dos crentes esquece. Este mesmo Espírito vive em você, agora mesmo. Ele não vem e vai com suas emoções. Ele não desaparece quando você está cansado ou quebrado. Ele permanece. Ele capacita. Ele lidera. Você não está abandonado. Você está ungido. E aquela voz que você tem ignorado, aquela convicção silenciosa, aquele desconforto sagrado, aquele pode ser apenas o seu advogado, lembrando você de quem você realmente é. A seguir, reunimos tudo, paz, propósito, dor e promessa, em um momento final e sagrado. Uma oração que ancorará tudo o que Jesus disse, exatamente onde pertence, na sua alma. Eles ainda não sabiam, mas estavam à beira da história. Os discípulos estavam prestes a ver seu mundo desabar. O professor deles seria preso.
Seus sonhos seriam destruídos. O medo os dispersaria como poeira ao vento. Mas antes que tudo isso acontecesse, antes da traição, da cruz, do silêncio, Jesus os deixou com algo mais forte que o medo. Um momento final de clareza e uma promessa que ecoaria pela eternidade. E agora, aqui está você. Talvez sua vida não se pareça com a deles, mas o caos, as perguntas, o anseio por algo mais, tudo continua igual. E as palavras que Jesus proferiu naquele cenáculo não foram apenas para os 12, foram para você. Portanto, não vamos terminar este vídeo apenas com compreensão. Vamos selá-lo com oração, porque isso nunca foi pensado para ser informação. Isso sempre foi pensado para ser transformação. Respire fundo. Acalme seu coração. Ele está perto. Oração. Pai, viemos diante de Ti, não com palavras rebuscadas ou vidas perfeitas, mas com mãos abertas e corações trêmulos. Obrigado pelo amor que nos escolheu quando não tínhamos nada a oferecer. Obrigado pelo Espírito que permanece quando o mundo se afasta. E obrigado por Jesus, a videira, o pastor, o amigo, que nos mostrou como é o verdadeiro amor. Quando nos sentirmos sozinhos, lembre-nos de que Tu habitas em nós. Quando nos sentirmos rejeitados, lembre-nos de que fomos escolhidos. Quando nos sentirmos fracos, lembre-nos de que Teu Espírito expira através de nós. Faça de nós pessoas que não apenas acreditam na paz, mas a carregam. Pessoas que não apenas falam de amor, mas o vivem. Pessoas que não fogem do fogo, mas caminham por ele contigo. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou sua alma, não vá embora sem responder. Inscreva-se para participar desta jornada de verdade, amor e fogo espiritual. Curta este vídeo se algo despertou em você. Compartilhe, porque alguém aí fora está esperando para ouvir estas mesmas palavras. E não pare por aqui. Há outra mensagem esperando por você na tela agora mesmo. Clique nela. Continue. Este é apenas o começo. Que a paz de Deus esteja com você. Sempre.